Configurando-se, então, pessoal, os princípios como limitações ao poder tributário, a gente precisa entendê-los também, por consequência, como verdadeiros direitos e garantias individuais dos contribuintes. Ou seja, quando eu digo que os princípios limitam o poder tributário, ou seja, limitam a atividade do Estado, freiam a atividade do Estado e dizem o seguinte: Estado, nesse ponto você não pode adentrar nas liberdades ou propriedades do indivíduo, então os direitos, os princípios aí são verdadeiramente limitações e garantias individuais do contribuinte. Então, eles são liberdades negativas em face da qual o indivíduo diz: Estado, você não pode, ou dessa forma você não pode adentrar na minha propriedade, você não pode retirar parte da minha propriedade, a não ser que você obedeça estritamente todos esses princípios estabelecidos aí pela Constituição. No final das contas, então, os princípios estabelecem uma impossibilidade de atuação estatal frente a determinadas situações. Então, o Estado, para que ele possa exercer o seu poder tributário, ele deve obrigatoriamente obedecer aquilo que os princípios estabelecem. Em razão disso, é que os princípios são verdadeiras garantias individuais de cada um dos contribuintes e que servem para proteger a liberdade, a igualdade e a propriedade, que são todos eles direitos fundamentais de primeira dimensão, estabelecidos pela Constituição e guarnecidos pela Constituição de todas as formas possíveis, certo? Além disso, a gente tem também aqui observar a previsão lá do parágrafo 2º, porque muitas vezes fala-se o seguinte: os direitos e garantias individuais dos indivíduos estão previstos lá no artigo 5º, mas não só. O próprio parágrafo 2º do artigo 5º diz que aqueles previstos na Constituição não excluem outros direitos. Então, o rol de garantias e direitos individuais e fundamentais é aberto, pessoal. Por isso que a gente tem direitos e garantias individuais previstas fora do artigo 5º, por exemplo, no artigo 150, que é aí aquele que prevê quais são os princípios constitucionais dentro do direito tributário, tá certo? Então essas limitações constitucionais ao poder de tributar, os princípios e também as imunidades, elas são verdadeiras garantias do indivíduo em face do Estado. São direitos fundamentais e são direitos e garantias individuais. É exatamente por isso, pessoal, que o Supremo entendeu recentemente e já vem entendendo há muito tempo que os direitos, os princípios tributários também não podem ser objeto de emenda constitucional que visem aboli-los, porque são direitos e garantias individuais, limitando o exercício do poder de tributar. Isso é essencial para a gente entender a característica de cada um dos princípios e por que cada um dos princípios é construído da forma como é construído, porque a partir do momento que a gente os entende como limitações ao poder de tributar e como garantias individuais do contribuinte, a gente vai entender muito mais a força deontológica de cada um desses princípios e a necessidade de obediência do Estado a cada um deles de forma irrestrita.